Salve galera, beleza? Aqui é o Ed trazendo mais um vídeo no Sinister Games. Hoje quero trazer algumas dicas aí, tanto pra você que tá no early game, como pra você que tá no mid game e também no late game. No late game já não sei se vai ser tão importante, se você tiver no late game você já manja mais do que eu do jogo, mas eu quero trazer algumas dicas aí pra vocês, beleza? Mas antes de dar continuidade, queria pedir ajuda de vocês, se possível, deixa o like, deixa a tua inscrição, ajuda bastante no crescimento do canal, beleza? Mas é isso. Dando continuidade aqui no vídeo, hoje eu quero dar algumas dicas no meu ponto de vista em relação a Segundo Despertar. Acredito aí que já faz uns 2 anos aí que foi lançado o Segundo Despertar, foi aí trazendo novos mobs, mobs antigos de novo pro meta, certo? Nem se foi pro meta de PvE ou pro meta de PvP, trouxe aí de volta pro meta e vem ajudando aí muita gente aí a retornar no jogo ou a começar bem no jogo, certo? Falando em começo de jogo, eu quero falar, eu acredito, no meu ponto de vista, o mob mais importante pro early game, certo? Ele fica aqui um pouquinho mais pra baixo, que é o Crow, ok? O Crow, ele tem ali a segunda e a terceira habilidade, que o dano multiplica quanto mais debuff tiver. A segunda habilidade dele, ele vai puxar mais um aliado pra atacar junto com ele. Então ele, no meu ponto de vista, para você iniciar o jogo, você vai precisar ter um Crow runado, certo? E ele basicamente ele vai servir para quê? Ele vai servir tanto ali, digamos, bem pro início do teu jogo, digamos ali no GB10, para você farmar suas primeiras runas. Ele vai servir pro teu primeiro time de GB12, ou pro teu time de GB12 aí, pro teu começo de jogo, se você for fazendo alguma mudança para tentar acelerar ele um pouco mais, com certeza o Crow vai estar lá. Ele é um mob que ajuda muito também no boss dimensional, certo? Então, muitas vezes aí você não tem muito Nat 5 pra te ajudar no boss dimensional. Ele é uma excelente opção porque ele aplica grandes danos lá no boss também, certo? Ele vai te ajudar também lá um pouco mais pro futuro do teu jogo na raid, tanto no teu primeiro time de raid, quando você for fazer ainda com outros companheiros, como pro teu primeiro time solo de raid, para que você talvez ali não tenha aquele speed team de raid solo, ele vai te ajudar. E tem um detalhe, ele também vai te ajudar no time speed team de raid solo. Ele vai ser uma grande aquisição ali no quesito de dano, certo? Dando continuidade, esse eu não quero falar de um mob, mas sim de um parzinho de mob que é muito interessante também aí pra parte do PvE do jogo, que é tanto o Sati quanto a Tatu, certo? O Sati e a Tatu, falando em questão de Segundo Despertar, eles são muito importantes no teu PvE, ali na questão do teu Speed Team de GB12. O teu gigante B12 ele vai mudar a velocidade de forma estrondosa a partir do momento que você conseguir fazer o teu time de dot, certo? E a base do time de dot é o Sati, que ele vai potencializar o dano dos dot, dobrando o dano do dot, certo? E a Tatu, que vai estar literalmente estourando os dots que estiver acumulado no time. Então como que vai acontecer? O Sati vai lá, ataca primeiro, depois vai lá 2 Melias, ou uma Melia e um Monculus de água, enche de dot, a Tatu vai lá no final e estoura. Então isso aí vai acelerar horrores o teu time de gigante B12. Mas ele também vai funcionar ali na masmorra de Kairos, na Fortaleza de Aço. Na Fortaleza de Aço é um time muito interessante também, é basicamente o mesmo time que você usa no GB12, você vai usar na Fortaleza de Aço B10. Ali na questão da tua Toa Hard, quando você quiser fazer um timezinho legal de Toa Hard também, um pra você passar as fases, não as fases convencionais, não as fases de boss, time de dot vai ser a base pra você passar rápido ali, certo? Ali também, esse é só um adendo, mas isso é muito pro endgame, eles também vão servir pra time de Dragão B12. Mas o time de Dragão B12 é um time extremamente rápido, mas que precisa de runas muito precisas para você conseguir ir lá e finalizar ali todo o time, a run de dragão ali muito rápido. Mas assim, é time de 30 segundos para baixo, certo? Dando continuidade ainda nos mobs de fogo, esse talvez vai trazer... Algumas pessoas não gostam, algumas pessoas gostam, quem gosta gosta muito, quem não gosta odeia, que é o Spectra. Hoje o Spectra, quando ele recebeu o Segundo Despertar, ele acabou melhorando ali a habilidade principal dele, que era a questão do assalto especial, que ele batia e dava dano de acordo ao HP do boss, porém ele tomava ali um dano, tipo, não era um reflect, mas era dentro da própria passiva, ele perdia uma porcentagem de HP. Hoje isso foi tirado, então ele consegue aplicar grandes danos em questão de todo tipo de boss, né, que vai ter um HP muito alto e não vai ter esse recuo aí de dano.
Ele tem a terceira habilidade dele, que é esplêndida também, que vai baixar a barra, vai diminuir o speed e vai diminuir o ataque. Então, basicamente, onde você vai estar usando o teu Spectra? Você vai usar no teu primeiro time de Dragão B12. O Dragão B12, ele é um time, ele é um boss meio complexo por causa da imunidade que ele ganha, que ele bate mais de acordo com a dot e tudo mais. Então, ali o teu primeiro time de Dragão B12 safe vai ser um time de controle de barra. Então, você vai usar um Veromos, você vai usar um Tyron e o Spectre ele vai entrar, tanto como controle de barra, tanto quanto dano. Como ele bate de acordo com o HP do boss, ele não precisa de ataque. Então, você pode voltar todos os status dele a status defensivos. Então, ali focar no HP, focar na defesa. E daí o resto é só taxa e dano pra ele aplicar altos dano de verdade, assim, sabe? Mas um ponto muito importante que é diferente do meu, tá? Tudo que eu tô falando não se espelha no meu, o meu tá com o resto de runa, ok? Mas um ponto muito importante que ele também precisa para a questão de baixada de barra e dos debuffs que ele vai aplicar é de precisão. Então ele precisa basicamente desses três status: taxa, dano e precisão. Ali a questão de HP e def para ele se manter vivo. O melhor set de runa para ele é o Violent, certo? Que é o que eu coloquei aqui, o meu tá de Violent quebrado. Quando eu falei que ele tava com resto de runa, ele tava com resto de runa de fato. E mesmo assim, ele é muito bom no que ele faz. Daí na questão do primeiro time de dragão e na Toa. Toa Hard, ele brilha, certo? Principalmente contra os boss. Quando ele crita ali em cima do boss, ele vai aplicar um grande dano e vai facilitar muito a Toa pra você. Você colocando o time certo, você consegue passar 99 fases da Toa no automático. Só vai querer pegar ali mesmo na mão na última fase pra você ter certeza que vai ser safe. E com o Spectre você consegue fazer esse time tranquilamente. Dando continuidade, um mob de extrema valia hoje é o Ícaro, certo? Mas é um mob também que não trabalha sozinho, ele tem que trabalhar com os dois irmãos gêmeos dele, que é o famoso time de Trícaro, certo? Hoje o time de Trícaro é o time, eu acredito que mais safe que existe pra Dragão B12. É um time que, se tiver com todos os status certinhos, é um time literalmente infalível. Eu nunca vi meu time de Trícaro falhar no Dragão, não acontece. E o melhor, faz em um tempo muito bom. Ali, se você tiver um bom Verde Rio, que vai ser o quarto mob desse time, com um bom dano, você vai fazer ali em 1 minuto, 50 e poucos segundos. No meu caso, que meu Verde Rio não tá tão forte, eu faço ali em 1 minuto e 10, 1 minuto e 15, mas não varia muito desse tempo. Então hoje o Ícaro, ele é extremamente importante para ter na tua conta, na verdade os 3 Ícaros, né? Então ali você vai colocar os status necessários de defesa, o máximo de precisão que você puder colocar. Tem ali toda uma sequência de velocidade e tudo mais, mas o que importa mesmo pro Ícaro é a defesa, que é o que vai fazer ele puxar os outros 3 mobs que tiver no time, que vai aí funcionar como é o time de Trícaro. E por último, é mais um adendo, certo? É um mob assim que não é necessário para o PvE. Os outros ali que eu citei, ao meu ponto de vista, todos são extremamente necessários para o PvE. Mas um mob que não é tão necessário assim, mas que com certeza ajuda bastante na função que ela faz, é a Naomi. A Naomi, ela simplesmente não precisa de taxa crítica. E ela é um atacante excelente em questão de aplicar dano em boss. Então como que acontece? Você vai colocar status para ela se manter viva, o máximo de ataque e o máximo de dano. Pois ela garante o crítico se o mob que ela estiver atacando, ou no caso o boss que ela estiver atacando, tem debuff. Então, por exemplo, onde que você vai usar a tua Naomi? Tu vai usar um time intermediário de gigante. Você não tem teu time de dot pronto, mas você quer acelerar um pouquinho mais seu gigante P12. Usa a Naomi junto com o Crow, que vai aplicar ali um dano muito forte, certo? Ah, poxa, só vou usar no gigante, então é tão importante fazer a Naomi mesmo? Não, você também consegue usar no teu time de raid. Ela aplica um dano cabuloso ali no boss da raid, certo? Devido a ter digamos assim, a skill muito semelhante à do Crow, que o dano dela aumenta quanto mais debuff tiver. Então, tendo debuff, quanto mais debuff tiver, mais dano ela aplica, e tendo debuff, ela vai garantir o golpe crítico, então ela não precisa de taxa crítica. Eu coloquei ela até aqui pela facilidade que se tem de runar, porque hoje um atacante precisa de status defensivo para sobreviver, precisa de ataque, dano e taxa para poder aplicar o dano. No caso dela, a taxa não necessita, então isso vai ajudar bastante na questão do PvE. Agora, saindo um pouco do PvE, que é a parte mais importante do jogo, mas em compensação é a parte mais chata também, vamos partir um pouco pro PVP, certo? Hoje o PVP, ele tá em questão de segundo despertar, tem 2 mobs que se destacam de uma forma diferenciada em questão de PVP, certo? O primeiro deles, eu vou falar aqui do Vigor, certo? Não é uma colocação, entenda isso, mas eu vou falar primeiro do Vigor. Hoje o Vigor, em questão de Siege e GVG, ele é o rei da Siege.
Quase todas as defesas que você pensar de 4 estrelas, o vigor tá lá. Algumas defesas de 5 estrelas, o vigor tá lá. Ah, você vai colocar vigor, Bastet e Odin. Ah, você vai colocar Carcano, vigor e Savana pra def de 5 estrelas. Pra def de 4 estrelas, aquela def chata lá de Carcano, Triana e vigor. Carcano, vigor e não sei o que. É Camon, vigor e Skugul, uma def um pouco mais antiga, mas que ainda funciona. Então assim, hoje o vigor, ele tá no foco da GVG e Siege, certo? Hoje ele até deu uma sumida na questão da RTA, mas em compensação do que ele deu uma sumida da RTA, ele apareceu extremamente forte em GVG e Siege, certo? Status nele é HP, o máximo que você conseguir colocar. Se você tiver runa suficiente, colocar ele de dano, uma taxa alta, dano e um HP alto. Estão colocando ali um vigor muito rápido de Violent, que às vezes eu vou com um mob de Swift que não tá muito rápido, tenho ali uns vigor passando esse meu mob, então assim, o meu tá com 158 e tá lento, pelo que eu vejo hoje em dia em questão de vigor, tá lento, mesmo de Violent, tem vigor aí que eu acredito que com 170, 180 de Violent, fácil. E um outro mob que também tá muito forte no PvE em questão de mob de segundo despertar é a Lulu. A minha Lulu não é base, ela tá um pouco melhor na RTA, mas aqui ela não é base. Mas hoje a Lulu também, eu acho que é um dos melhores healers que tem no jogo, se não o melhor. Ela literalmente heala, ela faz o trabalho da cura ali nas 3 skills dela, tanto na primeira, que é a skill base, ela já cura ali na primeira, ela cura e dá imunidade na segunda, ela cura, cleanse e dá imunidade na terceira, certo? Ou cleansa ou dá imunidade, mas mesmo assim, ela cleansa na segunda também, então é um mob muito completo. É um mob assim que às vezes eu me espanto, que quando eu coloco ela na RTA, tá cheio de Notify. O cara vai lá e dá ban na Lulu, porque ela sabe se uma Lulu começar a trocar, vai curar o time todo, vai dar imunidade, vai cleansar, vai não sei o que. Então é uma pedra no sapato de muita gente, a Lulu. Então hoje, os principais mobs, ao meu ponto de vista, em questão de PvE, Vigor e Lulu. Agora trazendo alguns mobs assim, de uma forma um pouco mais especial, certo? Que não aparece tanto quanto esses dois, mas que no meu ponto de vista são muito bons também pro PVP, certo? Eu vou falar de um mob aqui que quando ele veio, ele era o mob mais chato do jogo, que era Mirro. Hoje, metade dos mobs cautera Mirro, porque tipo, a Continuous viu o quanto ela ficou chata, mas aí eu concordo muito com o que a Continuous fez. Em vez de nerfar ela, buffaram outros mobs pra cauterar ela. Então, trouxeram mais Bomber ali, quando eu trouxe o Cian de Bomber, que ajuda a cauterar ela. Tem ali mobs que desligam passiva, tem mais mobs hoje que desligam passiva. Tem muito mais mob com multi-hit, que era uma das fraquezas dela, ali, que aplica vários hits, um erro crítico e mata ela. Que é essa questão de ela ser tão roubada. Se acerta um golpe crítico nela, ela não mata ela. E se acertar um golpe crítico nela, ela aplica um revenge. Então a galera colocou ela lá de Vampire, várias coisas ali de offset, como Will, como Nemesis, como Blade para completar status. E ela virou um câncer dentro do jogo, certo? Mas aí foram lá, fizeram mobs pra alterar ela, agora ela tá ali no lugarzinho dela, mas vale a menção porque ela é um mob muito legal. E hoje eu ainda vejo ela como, por exemplo, um anti-cleave. Ali o cara vem com uns mobs muito fortes, com taxa alta. Quando vai contra ela, ela não morre. Ela vem lá, perde o HP, mas ela não morre. Ela vai aplicar o contra-ataque, já vai recuperar um pouquinho da vida dela. E ela vai ali jogar e ter ali aquela chance de te dar uma chance de ganhar de um cleave muito forte. Então ela ainda aparece nesse formato, mas hoje ela já não tem aparecido tanto assim no jogo, certo? Falando também de PVP, um mob que eu acho interessante, como eu disse, mas no meu ponto de vista assim, é o Exir. Hoje eu dei uma mudada no meu Exir, certo? Eu coloquei meu Exir de dano, eu tirei as runas starters que tinha nele e coloquei meu Exir de dano. Mas hoje o que eu queria mesmo salientar, mais voltado pro PvE, é um Exir como starter, certo? Ele é muito bom, ele puxa a barra, ele dá o buff de speed, mas o que diferencia ele como starter é a speed base dele. Porque muitos starters aí, não vou dizer a maioria, mas tem alguns dos principais, tem abaixo de 100 de speed, como uma Bastet, como uma Tiana, certo? Os outros tem 100 e pouquinho e não sei o que. Ele já tem 115, ele é porrada, ele tem uma speed base muito alta. E como a Swift trabalha em cima da speed base, é muito bom que a speed base dele seja alta, que vai dar um bônus maior da Swift, e você vai conseguir colocar mais speed nele. Eu vou dar um exemplo bem básico. Um Exir com 185 de speed,
ele passa tranquilamente, mas assim, tranquilamente, de uma Bastet com 200 de speed. Se colocar os dois com a mesma líder, o Eshir passa longe ali numa Bastet com 200 de speed, pra você ver a diferença e a importância da speed base dele ser alta, certo? Então o Eshir é mais nessa questão aí de como um starter, mas ele também é um excelente mob DPS, certo? Você pode colocar lá HP, dano HP com uma taxa legal ali, você vai ter um excelente DPS. A única coisa ali que falta pra ele é um Death Break, mas você colocando um Death Break no teu time, pode ter certeza que se ele tiver de dano, ele vai aplicar um grande dano, certo? E que foi aí que eu fiz isso no último Free Rune, na defesa que eu coloquei ele, tem um Death Break, então deixei ele como dano e não como um starter. Ah, e fora que ele heala, fora que ele strippa e tudo mais, certo? E eu acho que por último, que eu acho também um mob muito interessante nessa questão de PVP, é bem mais específico, né? Porque tem um meta do PVE ali com a questão dos segundos despertar, mas no meu ponto de vista, um outro mob também muito interessante é o Train. Ele, como não é comparável um Train com uma Lulu ou com um Vigor em questão de importância dentro do PVP, mas só que ele tem ali uma Violent já embutida na skill dele, então se ele ativa a praga, ele já proca e já pode usar a terceira skill dele, então ele stuna na terceira skill com quem tiver dot, ele já põe o dot, proca, stuna quem tem o dot, e se tiver de Violent já proca de novo, já fica só um turno pra ter a praga de volta. Então assim, é um bicho muito forte, ele é muito chato, principalmente no time de controle, você vai colocar lá, ele vai aplicar o dano com o dot, vai aplicar o controle com o stun. Ele também tem uma serventia, digamos, ali, se quiser um time de toa, colocar junto com um Sat Tatu, por exemplo, ele vai ter uma serventia também, porque ele vai estar colocando dot e vai estar stunando. Então assim, hoje o Trem ele é também uma opção excelente para a questão do PVP, certo? Tanto Siege como na RTA. Então, basicamente seria isso. Eu falei ali de 5, 6 mobs pro PvE, eu falei também de 5 mobs ali pro PVP, certo? Claro, dando ênfase total em questão de PVP pra Lulu e pro Vigor, mas seria isso. Essa seria uma dica aí, queria passar um toquezinho na questão de segundo despertar, talvez você não tenha certeza, será que a Lulu vale tudo isso mesmo? Poxa, será que o Vigor é tão forte assim? Mas a Naomi, será que ela vai ser útil pra mim? O time de Trícaro, será que é tão importante mesmo, sabe? Então assim, essa é principalmente a questão do PvE ali, tirando Naomi, os mobs que eu citei, eles são muito importantes ali no PvE. No PvP, Vigor e Lulu aí são reis aí da GVG e da Siege, a Lulu brilha na RTA como ninguém, certo? Então eu espero que eu tenha ajudado, se caso você tinha alguma dúvida de qual segundo despertar fazer aí, tenta seguir essas dicas se você achar que for importante pra tua conta, beleza? Mas seria isso, galera. Fico muito grato pela atenção de todos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.